Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículos de números 38. Hoje nós iniciaremos uma nova série nas quintas-feiras. Os irmãos estão lembrados? Nós terminamos uma série intitulada A Restauração da Família de Jacó. E eu louvo a Deus que os irmãos tiveram paciência ao longo de várias quintas-feiras aprendendo sobre o assunto. E todas as quintas-feiras os irmãos estavam aqui alegres para aprender a palavra de Deus. Isso muito alegra o nosso coração. E hoje nós vamos iniciar uma nova série, como disse, e o tema é Serviço e Devoção. Lições na casa de Marta. Faz-se necessário, antes de ler o texto, irmãos, deixar claro que serviço e devoção é algo que precisa existir dentro das nossas casas. Se dentro das nossas casas não tiver serviço e devoção, nós não somos uma família bíblica. Nós não somos uma família de cristãos. E ao longo da série, eu vou deixar isso claro aos irmãos a partir das explicações do texto. Lucas capítulo 10, versículo 38, quem achou, diga amém. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Oremos. Senhor, uma vez mais, nós glorificamos o Teu nome, desta feita, pela leitura bíblica que nós acabamos de fazer, deste versículo tão extraordinário, que o Senhor, pelo poder do Seu Espírito Santo, registrou nas Sagradas Escrituras. Estamos dando início, ó Deus, a uma nova jornada de estudos aqui na quinta-feira, com base no tema que ora foi aqui falado. E nós oramos para que o Teu Espírito Santo use esta passagem das Escrituras para falar poderosamente aos nossos corações, transformar as nossas vidas, transformar a nossa casa, para que dentro dela haja serviço e devoção ao Senhor. Nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo capacite-me a pregar a Tua palavra esta noite e também capacite os irmãos a entender aquilo que será dito, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado dentro das nossas famílias. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, é maravilhoso observarmos nas páginas das Escrituras, em especial nos Evangelhos do Novo Testamento, o quanto Jesus valorizava as visitas nas casas daqueles que tinham prazer em recebê-lo. Nós encontramos Jesus num ministério extremamente poderoso de pregação, de milagres, de curas. As multidões se afluíam para ouvir a palavra de Deus através de Cristo. Até porque quando Cristo pregava, era o próprio Deus em pele humana falando a palavra. Eu costumo fazer um trocadilho dizendo que era a palavra encarnada pregando a palavra verbal. Multidões se afluíam. Às vezes Jesus tinha que sair de um lugar para o outro, atravessar o mar da Galileia. E quando ele chegava do outro lado, já havia uma grande multidão que estava ali pronta para ouvi-lo. Mas embora Jesus tivesse um ministério itinerante, poderoso, que arrebanhava grandes multidões, ele nunca deixou de valorizar o ministério de casa em casa. Jesus estava sempre entrando na casa de alguém. Jesus estava sempre indo no lar de alguém. E todas as casas que Jesus ia, todas as casas que Jesus entrava, algo de extraordinário sempre acontecia. Quando ele entrou na casa de Jairo, a sua filha que estava morta, pelo poder da palavra de Cristo, ela ressuscitou. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, pelo poder da presença de Jesus, Zaqueu tem convicção de pecado, se arrepende e naquele exato momento, dentro da sua própria casa, ele foi salvo pelo poder de Cristo. Quando ele foi convidado por Simão, o fariseu, ele não foi bem recebido por aquele fariseu, mas uma mulher que nem era dona da casa, mas sabia honrar Jesus, entrou ali dentro chorando, derramando lágrimas nos pés de Jesus, enxugando os seus pés com os cabelos dela, e por causa daquela atitude de adoração, ela ouviu da boca de Jesus uma das palavras mais extraordinárias: filha, os teus pecados estão perdoados, porque você muito me amou. Louvado seja Deus. Então sempre Jesus estava indo na casa de alguém, visitando a casa de alguém. O ministério de Jesus também era um ministério de visitas no lar.
E é interessante observar que Jesus não era um intelectual inalcançável. Não, Jesus era acessível ao povo. Ele não era um teólogo de gabinete, não, de forma nenhuma. Ele era um pastor que estava sempre próximo das suas ovelhas. Jesus também não era como esses pregadores famosos de hoje, que cobram R$1.000 para serem ouvidos por pessoas tolas, incautas, e para chegar perto desses pregadores é necessário falar com segurança, é necessário marcar dia e hora. Não, todos aqueles que quisessem falar com Jesus, Jesus era acessível a eles. Até porque Jesus é o próprio Deus. Jesus, como sendo Deus, está registrado nas páginas do Antigo Testamento. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Não havia impedimentos para falar com Cristo. E quando alguém tentava impedir as pessoas de chegarem perto de Jesus, tratando ele como um ícone famoso, ele repreendia as pessoas. Certa feita, os discípulos tentaram impedir as crianças de vir até Jesus. E Jesus olhou para os discípulos e disse: não façam isso, deixem elas vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Ali Jesus está deixando um ensinamento profundo, porque ele está dizendo: ei, eu não vim para ser distante, eu vim para ser perto, eu vim para estar próximo, eu vim para ser acessível até de uma criança. E isso ensina-nos uma grande lição: para aqueles que querem, a presença de Jesus está acessível a nós. Está acessível, não há bloqueios. No Antigo Testamento havia uma dificuldade para se chegar a Deus. Era necessário intermediários, era necessário sumo sacerdote, era necessário que alguém mediasse, porque havia um véu. E esse véu, irmãos, ele tinha 30 metros de largura, 18 metros de altura, 30 centímetros de espessura. E se colocasse um carro de boi de um lado e um carro do boi do outro, e puxasse assim, não rasgava o véu. E só quem podia entrar após o véu era o sumo sacerdote, não sem sangue. Se alguém se atrevesse a entrar ali para estar diante dos santos, na presença de Deus, era fulminado e morto. Só o sumo sacerdote poderia entrar ali. Então no Antigo Testamento essa presença, ela era acessível, mas era limitada. Mas quando Jesus bradou na cruz do Calvário: está consumado, a Bíblia diz: o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e agora nós temos acesso ao Pai por causa do sangue de Cristo. Irmãos, Cristo é acessível a nós. Isso é maravilhoso. Não queira conhecer pessoas famosas, isso é idiotice. São apenas carne, são apenas pó, são apenas homem. Se você tem a presença do Deus Todo-Poderoso, não fique brincando com o pó, vá à presença do Eterno. Ele é acessível a nós. Irmãos, mesmo sendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quando nós abrimos a porta da nossa casa e convidamos Jesus para entrar lá, Ele atende o convite e Ele se faz presente no nosso lar. Às vezes eu fico a imaginar, irmãos, as nossas casas são tão simples, as nossas casas são tão pequenas, não são palácios, não são castelos, são casas simples, que talvez se nós convidássemos algum ícone aqui da terra, ele diria: não, você precisa alugar um salão maior. Eu não ando nessas casas, a casa é muito simples para mim, eu não como nesse prato, eu não uso esses talheres, e coloco um monte de regras para ir na sua casa. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele entra até numa choupana, se esta família quiser receber a sua presença. Porque para Jesus não importa o tamanho da sua casa, para Jesus importa a intensidade da sua busca por Ele. Isso é maravilhoso, irmãos. No texto que nós estamos diante dele, Jesus e seus discípulos estão passando pelo povoado de Betânia. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Jesus está passando para ir a Jerusalém, provavelmente para participar da festa da dedicação. E esse povoadozinho pequeno de Betânia, de acordo com o Evangelho segundo João, capítulo 11, versículo 1, era a aldeia onde moravam Marta, Maria e Lázaro.
E a Bíblia Sagrada nos diz duas coisas que é extraordinária sobre essa família. Primeiro, a Bíblia diz que eles eram amigos de Jesus. Segundo, no Evangelho segundo João, a Bíblia diz que Jesus os amava. Irmãos, se a minha casa é amiga de Jesus, e Jesus é amigo da minha casa, e se na minha casa eu tenho consciência de que eu sou amado por Cristo, eu não preciso mais de nada, eu já tenho tudo, eu sou amigo de Deus e amado por Cristo. Isso é extraordinário. E Jesus está de passagem por aquele lugar, mas ele vai entrar naquela casa, ele vai sentar naquela mesa dos seus amigos, as pessoas que ele ama. E como em toda casa que Jesus entra, essa aqui não é diferente. Jesus vai entrar na casa de Marta, e na casa de Marta Jesus vai nos ensinar preciosas lições sobre serviço e devoção. E deixe-me destacar algo aqui. Irmãos, não é serviço ou devoção, é serviço e devoção. Porque quando eu digo serviço ou devoção, eu estou excluindo uma. Eu estou dizendo que essas duas realidades, essas duas ações, elas são inimigas, elas estão se conflitando. E isso não é verdade. Serviço e devoção não é um conflito. Serviço e devoção é como as duas asas de um pássaro. Só é possível voar se tiver duas asas. Só é possível adorar se tiver essas duas coisas: serviço e devoção. Então aqui não é um contraste, são duas coisas que caminham juntas. O maior erro das pessoas ao lerem esse texto é achar que Jesus está proibindo o serviço de Marta e incentivando apenas a devoção de Maria, mas isso não é um fato. Aqui, Jesus não está proibindo o ensino de Marta. Nós vamos ver isso mais para frente, em outras quintas-feiras. Aqui também Jesus não está ensinando que nós devemos nos comportar apenas como Maria, de forma nenhuma. A pergunta Marta ou Maria está errado. Escolha uma, de forma nenhuma. Nós deveríamos dizer o seguinte: Marta e Maria, serviço ou devoção? Não, serviço e devoção. Entre Marta e Maria, por que escolher uma? Se eu posso ser um pouco das duas. Quem pode dizer amém? É sobre isso que nós vamos falar. Você não tem que escolher ser uma ou outra. Você pode ser um pouco das duas, eliminando os pontos negativos que elas tiveram e se apegando apenas aos pontos positivos. Jesus nunca criticou o serviço de Marta. Jesus criticou o comportamento. Isso é bem diferente. Então é isso que nós vamos analisar aqui hoje. Mas hoje é só a introdução, por isso eu só li o versículo 38. Marta, vamos lá, serviço. A primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, é que servir a Cristo é a maior posição de um ser humano, de uma família, de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, de uma criança, de um jovem, de um adolescente. Servir a Cristo é o maior cargo, servir a Cristo é a maior posição. Tanto é fato que quando os apóstolos escrevem suas cartas, principalmente Paulo, ele não se apresenta nas suas cartas dizendo: eu fui formado aos pés de Gamaliel. Não. Ele não se apresenta dizendo: eu sou o teólogo formado em Jerusalém. Não. Eu sou o pastor que tem doutorado em teologia. Não. Paulo se apresenta como servo de Jesus Cristo. Esse é sem dúvida o seu maior título. Esse é sem dúvida a nossa maior posição. A maior posição é ser reconhecido como servo do Senhor Jesus Cristo. A W. Tozer, ele dizia o seguinte: que consigam ver em mim apenas um servo do meu amo Senhor. Essa era a oração dele. Você observa hoje, irmãos, as orações estão mudadas. Eu quero estar nos lugares de maior destaque da sociedade. Eu quero ser um grande advogado. Eu quero ser um grande fulano. Eu quero ser o grande cicrano. Eu quero ser o grande. Irmãos, não existem homens grandes. Não existem mulheres grandes.
O que existe são pequenas criaturas servas de um Deus grande e poderoso. É isso que existe. Então se a você foi confiada, se a mim foi confiado a posição de servo, você está na maior de todas as posições. Você não precisa desejar mais nada. É o que Charles Spurgeon dizia aos seus alunos: se a rainha lhes convidarem para serem embaixadores do reino da Inglaterra, não se rebaixem a tal posição. Vocês já são embaixadores de Cristo. Isso é o suficiente, irmãos. Isso é o mais importante. Então veja, antes de nós julgarmos as atitudes de Marta, vamos analisar uns pontos positivos que nós precisamos imitar nessa querida irmã no aspecto do serviço. Primeiro, qual o primeiro serviço de Marta? Verso 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. O primeiro serviço de Marta, irmãos, sabe qual foi? Abrir as portas da sua casa para receber Jesus e seus discípulos. Agora preste atenção. Jesus está de passagem, entrando na aldeia de Betânia, e os seus discípulos estão com ele. Com Jesus eram 13 pessoas. Já pararam para pensar nisso, irmãos? 13 pessoas. Só que Marta não está preocupada com a quantidade de pessoas. Ela quer receber Jesus em sua casa. E ela sabia que receber Jesus em sua casa também compreendia receber os seus discípulos. Tem pessoas que dizem: eu quero Jesus, mas não quero os irmãos da igreja na minha casa. Isso não funciona. Ah, Jesus tem espaço na minha casa, mas fulana não, fulano não. Isso não é cristianismo, irmãos. Se nós recebemos Jesus em nossa casa, todos aqueles que servem a Jesus também têm espaço na nossa casa. O evangelho não é um exclusivismo. Ah, eu quero Jesus, mas não quero aqueles que seguem Jesus. Pessoas imorais, ímpias, promíscuas, vão para os podcasts da vida e dizem: de Jesus eu gosto, do que eu não gosto é do seu fã-clube. Isso é a maior idiotice que alguém pode falar. Porque se alguém ama Jesus, vai amar também os seguidores de Jesus. Porque nós provamos que amamos a Deus quando amamos os nossos irmãos. Então ela recebe Jesus, sim, mas ela recebe também 12 discípulos. Sabe o que me chama a atenção em Marta, irmãos? Ela não está preocupada com quanto de dinheiro ela vai gastar com a comida. São 13 pessoas, mas ela não está nem aí. Ela também não está preocupada se a casa vai ficar desorganizada quando todos saírem. Não! Porque quem tem prazer de receber Jesus e os céus dentro da sua casa não se preocupa com a porcaria da casa. Só se preocupa em agradar a Deus e ter comunhão com os irmãos. Ah, irmãos, como nós muitas vezes somos mesquinhos. Claro, não é o caso dos irmãos aqui, nem o meu caso. Mas há pessoas que perdem a comunhão por causa de um copo que foi quebrado. Há pais que deixam de falar com os filhos porque o filho brincando chutou uma bola, a bola bateu na televisão, a televisão era cara, e aí queimou a televisão, e ele passa alguns dias emburrado com o filho. Ei, irmãos, pessoas valem mais do que coisas. O mundo lá fora valoriza coisas, animais, árvores, objetos. Nós ainda valorizamos pessoas. Pessoas. E quem serve a Cristo valoriza pessoa. Valoriza a pessoa. Veja, ela recebe. Ela não está nem aí por quanto vai gastar. Sabe por quê? Porque para um verdadeiro servo de Deus, o maior investimento é gastar os seus recursos no serviço de Deus. É a melhor coisa do mundo, irmãos. Então a primeira obra dela é receber Jesus em sua casa. Mas por que Marta recebe Jesus em sua casa? E seus discípulos? Simples. Marta recebe o Senhor Jesus em sua casa porque ela amava a presença de Jesus e amava servir a Jesus. Nota, colocar alguém com mais 12 pessoas dentro da sua casa é arrumar trabalho. Sim ou não? Sim. Mas o serviço era para Jesus.
Sim, ela serviria os 12 discípulos também, é verdade. Mas servindo aos 12, ela também estava servindo Jesus. Ela recebe Jesus em sua casa, porque para ela, mais importante do que qualquer coisa nesta terra, é saber que a presença do Eterno está dentro da minha casa. E isso muitas pessoas não focam em Marta. Irmão, ela não tinha obrigação nenhuma de receber. Mas quando ela soube que Jesus estava passando de caminho, ela disse: aqui tem lugar, entra na minha casa, eu quero que o Senhor venha, eu amo a sua presença e eu amo te servir, e se o Senhor estiver na minha casa, eu vou ter o prazer de te servir. Ah, irmãos, será que nas nossas casas ainda há o prazer de servir a Cristo? Será que nós amamos tanto a presença do Senhor, ao ponto de nada substituir a presença dEle em nossa casa? Porque quando Deus disse a Moisés: eu não vou mais com vocês, o povo é pecador demais. Se eu for, eu mato esse povo, Moisés, mas um anjo irá e substituirá a mim. Moisés disse: não, tua presença é insubstituível. Nada pode substituir a tua presença, Senhor. Nem um anjo, nem um guerreiro, nem um comandante, nada, nem bênçãos, nem mesmo a terra que mana leite e mel pode substituir a tua presença. Aí Deus diz, Êxodo capítulo 33, versículo 14: irá a minha presença para que você descanse. Aí Moisés diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Irmãos, a promessa era a terra que mana leite e mel. Você já parou para pensar nisso? A terra onde o ferro era tirado da terra, o cobre era tirado da terra, haviam mananciais de águas ali, haviam frutos que era necessário 2 homens para carregar. Moisés está dizendo: eu estou disposto a perder todas estas coisas e morrer no deserto, se a condição for que a tua presença esteja comigo. Ah, irmão, que intimidade é essa? Sabe o que Moisés está dizendo? Eu não estou indo para a terra prometida por causa da terra prometida. Eu estou indo para a terra prometida porque a tua presença está lá. Eu só estou indo por causa do Senhor. Que maravilha, irmãos. Mas hoje não. Hoje a maioria dos cristãos, eles estão trocando as promessas de Deus pelo Deus da promessa. Eles estão trocando a bênção de Deus pelo Deus da bênção. Moisés está dizendo: não é mais que milagres, é mais que cura, é mais que posses, é mais que bênção, é a tua presença, é o que importa. Sabe o que é que me chama a atenção no episódio da conversão de Pedro? É que Jesus faz um milagre extraordinário e Pedro deixa tudo, até o milagre, e segue a Jesus. Veja na sua Bíblia, Lucas capítulo 5. Veja o que é o amor de um servo, irmãos. Glória a Deus, eu me alegro com a palavra. Veja o que é o amor de um servo. Lucas capítulo 5. Vocês conhecem a história, eu vou resumir. Pedro tem um encontro com Jesus. Tentou pescar, não pescou nada. Jesus vai, pega o barco de Pedro emprestado e depois manda Pedro ir até o mar, lançar a rede do lado direito. Pedro vai, lança a rede pelo lado direito. E olha o que acontece, versículo 6 de Lucas capítulo 5. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Irmão, foi um milagre extraordinário. Jesus disse: lança do lado direito. Ele lançou. Quando ele puxou a rede estava quase se rasgando. Literalmente aqui era tanta bênção que não tinha mais onde botar. Tiveram que chamar outras pessoas para ajudarem eles, porque haviam pegado muito peixe. Mas veja o que está escrito no último versículo aí da passagem, versículo 11. Eu já observei, não aqui na igreja, mas eu já observei pregações no YouTube. Os pregadores nunca leem esse texto, esse versículo, nunca leem. Eles focam só na primeira parte, mas olha o que está escrito no verso 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo. O que é tudo, irmão? Tudo. Deixaram os peixes.
Eles receberam um milagre extraordinário, eles pregaram uma grande quantidade de peixe, mas quando Pedro olhou para Jesus, e quando ele percebeu o olhar de Jesus para ele, e quando ele viu a palavra de Jesus, o poder de Jesus, ele disse: esses peixes não significam nada comparado com a tua presença. Eu deixo tudo, mas eu vou te seguir. Sabe o que Pedro está dizendo? É mais que milagres, é intimidade. Irmãos, que coisa maravilhosa. É isso que Marta está fazendo, pode voltar para lá. Ela está recebendo Jesus por causa da presença. Salmo 16, versículo 11, nós conhecemos. Mas eu quero que você abra o Salmo 16, versículo 11. Ele nos fala sobre o efeito da presença. E olha que coisa linda. Marta quer a presença em sua casa, por quê? Por causa do efeito da presença, porque a presença é insubstituível. Salmo 16, verso de número 11: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita delícias perpetuamente. Irmãos, você percebeu o que você acabou de ler? O versículo 11 diz: far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença, o verbo aqui, ou a palavra hebraica aqui, abundância, significa transbordar. Transbordar não é encher. Transbordar é derramar. O que o salmista está dizendo é que na presença de Deus nós não somos alegres. Nós não estamos cheios de alegria. Não. Na presença de Deus nós estamos transbordando de alegria. É uma alegria contagiante. Aonde a gente passa, as pessoas se alegram conosco. Por quê? Porque a presença está aqui. Eu não consigo entender, irmãos, uns crentes enjoados, entojados, abusados. Não entenderam o texto ainda. Eu sei que tem dias que a gente fica chateado com alguma coisa, eu sei que tem dias que a gente se entristece, mas isso deve ser momentâneo, passageiro. Tem crentes, irmãos, que a gente vê hoje, 15 dias depois você vê ele de novo, ele está com a mesma cara feia, a mesma cara de diabo. Não, os momentos de raiva, os momentos de irritabilidade, eles têm que ser passageiro, eles vêm e vão. Não dá para viver a vida inteira irritado, porque você não está cheio da ira, você está cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo traz alegria transbordante para a nossa alma. É tão bom, irmãos, quando a gente chega numa casa que tem a presença de Deus. Você já experimentou isso? Não tem nem vontade de ir embora, né? Tem uma paz aqui. A pessoa fala, né, assim? Tem algo diferente nessa casa. Tem casa que você chega, dá vontade de você ir embora na hora que você chega. Mas tem lugar que você chega, você tem paz. O menino danado dorme tudinho. Eu não sei o que é que acontece. Dorme cedo. Os pais se admiram. Rapaz, em casa dorme 1h da manhã, mas aqui já dormiu. É porque é uma casa onde a presença de Deus habita, irmãos. É uma casa de paz, é uma casa de alegria, é uma casa de satisfação. É a presença de Jesus. E Marta diz: eu quero que o Senhor venha para minha casa, porque eu sei que na tua presença há fartura de alegrias. O que tem mais sobre a presença? Olha comigo o Salmo 31. A presença do Senhor é esconderijo e abrigo para os seus. Irmãos, como é bom estar na presença de Deus. Como é bom estar na presença de Jesus, porque em sua presença nós somos abrigados. Veja, Salmo 31, verso 20. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens ocultá-los-á, em um pavilhão da contenda das tuas línguas. Veja, o salmista está dizendo que a presença de Deus é um lugar secreto. Você percebeu o que você acabou de ler? Tu os esconderás no secreto da tua presença. Em outras versões diz no oculto, lugar secreto. Quando nós oramos,
Quando nós fechamos a porta do nosso quarto, na realidade nós estamos entrando no lugar secreto da presença de Deus. Ali estamos guardados, irmãos. E sabe o que é mais maravilhoso na Bíblia? É porque os santos são aqueles a quem Deus esconde dentro da sua presença. Irmãos, ninguém pode se esconder de Deus, ninguém. Salmo 139 ensina essa verdade. Para onde me irei do teu espírito? Se eu subir aos céus, tu lá está. Se eu colocar a minha cama no inferno, tu estás lá também. Se eu for para as profundezas do mar, até ali tu estarás. E se eu tentar me esconder nas trevas, luz e trevas para ti são a mesma coisa. Ninguém escapa da presença de Deus, mas ninguém acha aqueles que estão escondidos no secreto da presença dele. Ninguém acha. Glória a Deus. Irmãos, quantas vezes o diabo já quis destruir a nossa casa? Quantas vezes Satanás já quis destruir seus filhos? Quantas vezes Satanás já quis destruir o nosso casamento? Por que ele não conseguiu ainda? Porque nós estamos escondidos no secreto da presença de Deus, e lá ele não pode tocar. Ninguém acha quem Deus esconde. Uma das passagens bíblicas que eu mais gosto é 1 Reis 17. Elias lança a palavra, tranca o céu com a chave da oração, não chove. E Deus diz: vai, esconde no ribeiro de Querite. Ele se esconde. Se você nunca parou para pensar nisso, pensa agora. O único lugar que tinha água lá em Israel era o ribeiro de Querite, e Elias estava lá. Não tinha água em lugar nenhum. Todo mundo está procurando água, e certamente as pessoas foram lá no ribeiro de Querite, e Elias estava lá, mas ninguém achou Elias. Sabe por quê? Porque o esconderijo de Elias não era o ribeiro de Querite. O esconderijo de Elias era a sombra do Onipotente. Ninguém acha. Eu vou mostrar na Bíblia a vocês um texto. Olha comigo Jeremias, capítulo 36, versículo 26. O rei está enfurecido com Jeremias e seu amanuense. E o rei quer matar Jeremias e o seu cooperador escrivão Baruque. Mas veja que texto lindo. Jeremias 36, 26. Deixa eu adiantar por causa da hora. Antes deu ordem ao rei Jeramiel, a Jeramiel, filho de Ramileque, e a Seraías, filho de Azriel, a Selemias, filho de Abidiel, que prendessem Baruque o escrivão e Jeremias o profeta. A ordem era: prenda o escrivão, prenda o profeta. Mas veja a continuação: mas o Senhor os tinha escondido. Ninguém achou eles, irmão. Ninguém achou. Que as nossas famílias estejam sendo escondidas pelo Senhor. Escondidas do pecado, escondidas da prostituição, escondidas das ideologias, escondidas da maldade, escondidas do roubo, escondidas do tráfico, escondidas da traição, do adultério, escondidas, porque aí a nossa casa estará guardada e ninguém ousará destruí-la, porque o Senhor a escondeu. Louvado seja Deus. Volte para o texto, Lucas 10, verso 38. Irmãos, a atitude de Marta: recebeu Jesus em sua casa. Serviço, abriu a porta para Jesus entrar. Todas as pessoas se apressam ao verso 39. Maria estava aos pés, mas ninguém para pensar que só teve devoção por causa do serviço. Se Marta não abre a porta, Maria não podia sentar aos pés. Vocês estão entendendo? Se Marta não recebe Jesus em casa, Maria não tinha como cultuar aos pés. Se alguém não tivesse vindo limpar o templo, não teria culto aqui nessa igreja, porque o lixo já tinha tomado de conta. Se alguém não viesse para organizar o som, para fazer a transmissão para os irmãos que estão em casa, não havia transmissão, havia um culto sem som, talvez muito ruim, talvez os irmãos não conseguiriam me entender, talvez eu ficaria rouco rapidamente. Se não tivesse louvor aqui, nós teríamos até um culto, mas ficaria faltando alguma coisa. Não é serviço ou devoção, é serviço e devoção. Para que haja culto tem que haver serviço. Para que haja adoração tem que haver alguém para preparar o lugar da adoração. Por
Por isso, irmãos, nós temos que entender, a nossa casa não pode só adorar, a nossa casa tem que servir para adorar. Você adora servindo. O serviço prepara o terreno da adoração. Então, primeira coisa, recebeu. Segunda coisa, hospedou. Ainda no verso 38. Olha comigo. Aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu. A palavra recebeu aí é a palavra grega hupoderomai. E algumas Bíblias já traduziram assim, como hospedar. Só que quando se traduz só como hospedar, perde-se o sentido. Porque na realidade, quando se usa a palavra receber no grego, que traduzido para o português seria hospedar, não é hospedar e simplesmente hospedar. É receber como convidado de honra. Porque tem gente que até hospeda, mas não recebe bem, não é assim? É dar o melhor. É honrar quem você colocou dentro da sua casa. É dormir no chão. Se só tiver uma cama, para que o seu hóspede durma em seu lugar. Isso é tratar com honra. É pegar o prato de comida que só dá para você. E não é dividir, é entregar e ficar com fome. É honra. É mais do que servir apenas, irmão. É hospedar, é tratar a pessoa como convidado de honra. Marta nos ensina que receber Jesus em casa com os seus discípulos é um ato de amor e serviço para o reino de Deus. E Jesus ensinou, eu não vou ler para ganhar tempo, mas Jesus ensinou, irmãos, que aqueles que hospedam os seus servos serão ricamente recompensados. Ricamente recompensados. Em Mateus capítulo 10, versículo 40 a 42, Jesus fala sobre receber um servo na qualidade de servo, um profeta na qualidade de profeta. E Jesus diz, e se alguém tiver dado, nem que seja um copo de água fria, nota, não é água quente, é água fria. Jesus é específico, não é qualquer água, é água fria, é água boa. Qualquer que tenha dado, nem que seja um copo de água fria a um destes meus pequeninos, o Pai vai recompensá-los, jamais perderá seu galardão. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Quando você recebe alguém na sua casa, deixa eu trazer para o nosso contexto, quando você abre as portas da sua casa para um grupo familiar, você está tendo a oportunidade de fazer o que Marta fez. Você está tendo a oportunidade de fazer com que você sirva a Jesus ao servir os seus. É isso que a gente faz quando a gente recebe em casa. Terça-feira eu recebi um grupo de irmãos lá em casa. E como foi bom, irmãos. Como foi maravilhoso. Oramos, cantamos, glorificamos, exaltamos. Passamos um tempo ali conversando. E isso fez com que o elo se firmasse. A adoração fluísse. E a presença de Deus se manifestasse por causa do serviço. Note. Depois você lê em casa, mas 2 Reis capítulo 4, versículos 8 a 11. A sunamita recebe o profeta Eliseu em sua casa e dá a ele a honra de um servo de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 1 e 2. Marta nos lembra esse texto, porque em Hebreus 13, versículo 1 e 2, o escritor diz, lembrem-se da hospitalidade, porque muitos fizeram isso e hospedaram anjos de Deus. E estava falando de Abraão, de Ló, e um daqueles anjos era o próprio Cristo. Já imaginou? Você abre a porta da sua casa para receber alguém e você recebe o próprio Cristo na sua casa. Por quê? Porque Mateus 25, 35, Jesus disse que aqueles que fazem pelos seus, na realidade estão fazendo para Ele. Ele disse, eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estava preso, vocês foram me visitar. Eu estava doente e vocês foram até mim. Quando o Senhor estava nessas condições? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Ai, irmãos, isso é maravilhoso. Deixa eu terminar. Sabe o que tem aqui? Em Lucas capítulo 10, um contraste com Lucas capítulo 2. Porque em Lucas capítulo 2, versículo 7, é dito que os moradores de Belém não hospedaram Jesus na estalagem. E Maria teve que dar a luz a Jesus na manjedoura.
E o texto diz: não havia lugar para ele na estalagem, não havia lugar para ele no lugar dos hóspedes. Ele teve que nascer lá com os animais, numa gruta, onde os animais se alimentavam. Enquanto os moradores de Belém disseram: aqui não há lugar para o Filho de Deus nascer, Marta disse: as portas da minha casa estão abertas, há lugar para Jesus na minha casa, pode entrar. Oh, glória a Deus! Há lugar para Jesus na nossa casa. Se há, nós temos que manifestar isso, recebendo os dele em nossa casa. Irmãos, Marta não apenas recebeu, Marta não apenas hospedou, Marta preparou o melhor banquete. Estou terminando já. Porque o texto diz, no verso 40, que vamos comentar depois, que Marta, ela estava ocupada em muitos serviços. Você sabe por que eram muitos serviços? Porque quando você recebia alguém em casa, aqui, no contexto dessa passagem, se servia esse banquete, 3 entradas, 3 pratos principais e 2 sobremesas. Você lembra que era 13 pessoas? Era ou não era muito serviço? Muito serviço. Mas ela faz, porque ela ama servir a Cristo e ela ama a presença de Cristo. Então nota, irmãos, para a gente terminar, veja que coisa maravilhosa. Marta, ela nos ensina uma coisa que eu anotei e eu quero que você guarde isso. Se você não pode fazer o melhor que deseja, faça o melhor que você pode. Faça o melhor dentro das suas posses. Se você não pode fazer tudo o que você quer, faça tudo o que estiver ao seu alcance. Só não permita que o serviço roube o lugar da sua adoração, que é o que aconteceu com Marta mais à frente. Mas eu quero terminar. Eu quero terminar com a citação de um hino de Charles Wesley. Charles Wesley, o irmão do John Wesley, também alguém muito importante no ministério metodista. As pregações de John Wesley e os louvores de Charles Wesley foi o que fizeram todo aquele movimento espiritual trazer o avivamento de Deus sobre a terra. John Wesley pregava e Charles Wesley cantava. E ele fez uma música e na música ele diz assim: fiel às ordens de meu Senhor, escolheria o que há de melhor, servi como Marta, com cuidadosa mão, e como Maria, com amoroso coração. Perceba que ele não exclui nenhuma. Ele diz: eu quero ser as duas. Eu quero ser como Marta para eu servir com uma mão cuidadosa, mas eu também quero ser como Maria, com amoroso coração diante do meu Senhor. Então nós aprendemos hoje, dentro do tempo limitado, a arte do serviço. Irmãos, quando servimos a Deus, quando servimos a Cristo, quando servimos os irmãos, nós estamos agradando a Deus, assim como Marta agradou a Cristo. Nos próximos cultos nós vamos falar do problema de Marta. O problema não era o serviço, era o comportamento. E nós vamos pontuar aqui que precisamos evitar esse comportamento. E depois falaremos das atitudes de Maria. Mas eu espero que depois de hoje nós possamos entender que o serviço é fundamental no aspecto da adoração a Deus. Suas mãos foram dadas por Ele para que você sirva a Ele. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. O pastor